Muito bem, chegamos à nossa questão comentada do dia de hoje. É uma questão, mais uma vez, solicitada por dois dos nossos seguidores. Vejam aí, o Gleidson e o Gilberto Oliveira me pediram que comentasse uma questão da banca AOCP, que é uma banca que tem feito muitos concursos, e aí eu trouxe para vocês hoje uma questão de 2020 sobre o assunto de verbo. Então, vocês dois que me pediram a questão, estou atendendo a solicitação de vocês. Outros que já me pediram, aguenta a mão aí, porque tem uma fila de questões para a gente gravar, tá bom? Eu vou gravando uma por dia. Cada vez que eu venho ao estúdio, eu gravo uma só. Tá? Então, vai saindo aí. É só você ativar o sininho, que quando eu fizer uma publicação, você vai ser notificado e saberá. Bom, a OCP fez uma questão de vozes verbais, que perguntou assim: ao passar a oração, escuto os medos. Para a voz passiva sintética, tem-se qual estrutura? Congele a sua tela, pense no que você já aprendeu desse assunto, tente fazer pelo conhecimento prévio e volte comigo aqui. Olha, tem muitas coisas que a gente faz automaticamente. E tem muitas coisas que a gente faz automaticamente e na intuição a gente acerta. Nem sempre, às vezes, isso funciona. Bom, essa fala sobre voz passiva. Então, a gente sabe que o verbo tem a voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva. A voz passiva é quando o sujeito da oração não pratica a ação verbal, ele sofre. Ele é paciente da ação verbal. Quando eu falo que o carteiro entregou toda a correspondência, o carteiro é o agente da ação de entregar. Logo, o carteiro é um sujeito agente e a gente tem a voz ativa. Se eu disser que a correspondência foi entregue pelo carteiro, o carteiro continua entregando a correspondência, só que o sujeito é a correspondência. Então, dizer que a correspondência foi entregue, a correspondência sofreu a ação verbal. Isso é a voz passiva. Bom, existe uma coisa chamada voz passiva analítica e outra coisa chamada voz passiva sintética. A questão pede a voz passiva sintética. Então, é uma questão que queria que o candidato tivesse uma noção da diferença entre esses dois tipos de voz passiva. Bom, analítica vem de análise, sintética vem de síntese. Analisar um poema é detalhar o poema, é esmiuçar o poema, é desmembrá-lo. Às vezes a análise de um poema fica muito maior do que o próprio poema. E a síntese é o resumo. Então, em termos de estrutura, a voz passiva analítica é maior e a voz passiva sintética é menor. Outra coisa, a voz passiva sintética, ela também é chamada de voz passiva pronominal. Depende da banca que você, da gramática que você usar. Porque ela é a voz passiva pronominal, porque ela tem o pronome apassivador si. Então, voz passiva analítica, ela tem que ter um verbo ser, que pode ser é, foi, será, fosse, seja, qualquer verbo ser em qualquer tempo, mais o particípio de um verbo. Por exemplo, ando devagar, é do verbo andar. Andar é o infinitivo, andando, que termina com NDO, é o gerúndio, e andado, que termina em ado, é o particípio. Então, para eu ter voz passiva analítica, eu tenho que ter pelo menos um verbo ser e um particípio. Por exemplo, quando eu falo assim, o teste foi aplicado pelo instrutor. Que ação verbal nós temos ali? A ação de aplicar. A ação de aplicar está aparecendo ali, expressa com uma forma do verbo ser no passado. Hoje ele é, amanhã ele será, ontem ele foi.
E o aplicado que termina em ado é o particípio de um verbo. Então, se nós temos aqui o verbo ser mais o particípio, nós temos a voz passiva, analítica. O instrutor é quem aplicou o teste. Ele é o agente da ação verbal, que a gramática chama de agente da passiva. O sujeito é o teste. Ele é que foi aplicado. Tanto é que se eu colocasse aqui os testes foram aplicados. Sujeito é que modifica a concordância. Então, isso é a voz passiva analítica. Vai na tela. A questão que é a voz passiva sintética. Se você marcou a letra D, são escutados, você errou. Porque são escutados tem o verbo ser mais o particípio. Então, isso é a voz passiva analítica. Eles querem a voz passiva sintética. Então, não é a letra D de dado. Eu tenho a impressão que, pela intuição, alguns de vocês marcaram a letra D de dado. Bom, a voz passiva sintética ou pronominal, ela tem um verbo transitivo direto. Sabe aquele que se pergunta, o quê? Isso é um vício, até perigoso, mas não tem como eu tirar isso da sua cabeça. E a gente tem o tal do se, que é um pronome. Na verdade, alguns autores chamam isso aqui de pronome apassivador. O se é um pronome oblíquo. Outros autores chamam isso aqui de partícula apassivadora. Então, por isso que se chama voz passiva sintética. Então, para ser voz passiva sintética, tem que ter um verbo transitivo direto mais um se. Então, por exemplo, ajustou-se a calça. Cuidado para você não cair naquela enganação, naquela armadilha que você cai porque você aprendeu errado na escola. Tenho certeza que algum dia alguém te falou assim, gente, alguém ajustou uma calça, eu não sei quem foi. Sujeito indeterminado, não. O verbo ajustou-se. Quem ajusta, ajusta algo. O quê? Opa, então esse é um verbo transitivo direto mais se. O que você pensa ser o objeto direto é o sujeito. Toda vez que tiver um verbo transitivo direto mais se, o que você pensa que é o objeto direto é o sujeito. Ajustou-se a calça foi ajustada. Recomendou-se o livro foi recomendado. Instruiu-se o aluno foi instruído. Realmente eu não sei quem ajustou. Eu não tenho o agente da ação verbal expresso. Mas nem sempre o agente da ação verbal é o sujeito. Pode ser, como a gente viu agora há pouco, o agente da passiva. Comprou-se a casa. Não sei quem comprou, mas a casa foi comprada. O sujeito é a casa, o sujeito paciente. Realizou-se a operação. Eu não sei quem realizou, mas a operação foi realizada. A operação é o sujeito. O agente da ação verbal é que não ficou explícito. Então, eu tenho que ter um verbo com a partícula se. Vai na tela. Eu tenho um verbo com a partícula se na letra A, na letra B e na letra C. Então, se você marcou uma dessas três, a estrutura é uma dessas três. A letra A ficou assim, escutam-se os medos. A letra B ficou, escuta-se os medos. E a letra C ficou, os medos se escutam. Na verdade, acertou, né? A questão, quem marcou a letra A? Escutam-se os medos. Professor, por que não a letra B? Mas aí é que está o detalhe. Quando eu tiver um verbo transitivo direto, mais se, eu tenho a tal da voz passiva sintética. Esse verbo transitivo direto mais se, ele é um verbo flexionável. O que é flexionável? Que tem singular ou que tem plural. O que é que faz um verbo ficar no singular ou ir para o plural? O sujeito. Se o sujeito é singular, o verbo fica no singular.
Se o sujeito é plural, o verbo fica no plural, ok? Então, o que que acontece? Eu devo dizer assim, olha, notou-se. Quem nota, nota alguma coisa. O que? Então, esse é um verbo transitivo direto mais se. O que que eu te falei? Todo verbo transitivo direto mais se, o que vem depois é o sujeito. Se esse verbo é singular, o sujeito é singular. Notou-se o problema. O problema foi notado. Por exemplo, organizaram-se. O verbo organizar é transitivo direto. Quem organiza, organiza alguma coisa. O quê? Então, esse é um verbo transitivo direto mais se. Quando eu tenho o verbo transitivo direto mais se, o que vem depois é sujeito. Se esse verbo é plural, o sujeito tem que ser plural. Organizaram-se as festas. As festas foram organizadas. Na tela. Se escutam-se o quê? O verbo escutar é transitivo direto. O que vem depois é o sujeito. Se é os medos, plural, os medos são escutados, então tem que ser o quê? Escutam-se os medos. Marca aí na tela a letra A. A letra B tem um erro de concordância. Não posso falar os medos é escutado. E a letra C, quando a gente fala os medos se escutam, ficou parecendo que um medo está escutando o outro. Igual, por exemplo, as pessoas se escutam, uma escuta a outra. Os medos se escutam, um escuta o outro. Ficou uma coisa meio ambígua. Então, a resposta é a letra A. Fizemos, então, a pedido dos dois colegas, uma questão da banca AOCP. Se você, como eles, é uma pessoa que quer fazer um curso, ou que vai fazer um concurso organizado pela banca AOCP, dá uma entradinha no meu site, olha lá, www.ricardos.com.br. Você tem um curso lá chamado 10x10 da banca AOCP, tema verbo. É um curso baratinho. Eu peguei 10 questões da banca AOCP, dei 10 revisões teóricas, uma para cada questão, tudo isso por R$10. Por isso chama 10x10. Então tem um tema verbo, mas tem outros também. Tem crase, tem pronome, tem concordância, tem pontuação, tem período composto, todos os temas de concurso. Cada um deles vai ter 10 questões, 10 revisões por R$10. Tem o combo também. Então, se você quiser e está fazendo o concurso da AOCP, vai lá, anote meu endereço e aproveite. www.ricardos.com.br